A paz do Senhor Jesus, nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu, nós estamos aqui com o nosso irmão que veio testemunhar, veio contar o projeto que ele enfrenta. Eu acho que é muito corajoso, mas nós temos um batalhão de mulheres que vai iniciar ajudando ele em oração, né, Gênesis? Verdade. E nós vamos vencer em nome de Vamos, em nome de Jesus. Jesus. E ele está aqui e vai contar o projeto para nós. Eu creio que você está curiosa, eu também estou curiosa, porque eu fiquei sabendo só um pouquinho antes dele chegar, e ele vai relatar para nós o que ele faz, o que ele está fazendo, as almas que ele está ganhando. Gênesis, fique à vontade, pode contar o que Deus colocar no teu coração, tá Amém. bom? E é uma alegria ter você aqui conosco hoje, nessa tarde aqui. Amém. Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Nós que sentimos a alegria de poder participar de um testemunho edificante aqui e trazer parte daquilo que nós vivemos em Verdade. Curitiba, fazendo a obra de Deus. Sou responsável por um projeto chamado Projeto Gênesis Restaurando Vidas. Projeto esse que nasceu do evangelismo, né, que é o principal foco nosso, evangelizar e alcançar vidas. Nascendo esse projeto do evangelismo, eu sou vindo da cidade de Bituruna, no interior do Paraná, onde não conhecia o morador de rua, cidade pequena, e vindo aqui a gente no evangelismo ficou conhecedor dessa área carente de Curitiba. Em cima disso começamos o evangelismo, a marmita de rua, que toda a igreja faz, o mutirão, o arrastão social. Porém, eu sou mais curioso, eu comecei a sentar na rua e conversar com um morador de rua. Mas por que você está na rua? Cadê tua casa? Cadê tua mãe? Cadê isso aqui? E conhecer a história. Em cima disso, eu conheci as chamadas casa terapêutica. Me tirava o morador e levava. Na época, eu trabalhava com caminhão agregado à Coca-Cola. Eu tirava parte do meu ganho para pagar eles em casas terapêuticas. Mas a necessidade foi aumentando e Deus estreitou algumas áreas da vida, colocando a gente a entender que ele tinha algo a mais a fazer, e nós começamos a abrir a nossa própria casa daí, né? Ao abrir a nossa própria casa, no Caximba, no bairro do Caximba, nós tínhamos um terreno comprado para fins comerciais, mudamos a estratégia, e em 2017 para 2018 transformamos isso numa casa simples, para ser de início para 10 pessoas, porém em 11 dias de casa nós estávamos com 19 pessoas morando Meu dentro já. Deus. Hoje eu atuo, desde 2016 eu atuo com evangelismo. Comecei pela Assembleia de Deus, o evangelismo. Eu atuo muito Regional SIC, Tatuquara, Parolim, enfim, hoje eu abranjo um campo grande de Curitiba, visto porque eu fiz uma renúncia e eu vivo prontamente só para a obra de Deus. Então eu tenho mais o tempo do que, né, alguns líderes que trabalham, que não pode Não mesmo, dá, né? Então né? não tem a possibilidade. Então eu atuo em bastante áreas assim na área evangelística, mas eu sempre brinco que eu comecei sendo bom samaritano, hoje eu não me intitulo mais isso porque eu estou mais hospedeiro, porque cresceu a família Projeto Gênesis, chegamos a ter 104 alunos internos dentro da casa. Meu Então o Deus. contexto de muitas pessoas depende de um pastoreio local. Então a casa que você está hoje é grande. É um espaço de aproximadamente 1.400 metros construído. Esses 1.400 metros seria em 3 andares, daí onde nos 3 andares tem a curiosidade que eu moro com a minha esposa e um casal de filho lá dentro também. Tem a casa separada, a nossa casa separada de partes, mas é no Sim. mesmo pátio, tanto que as nossas crianças têm a facilidade de conversar com eles, a gente convive junto como uma família mesmo, sabe? Então bem junto mesmo, bem próximo um do outro. Uhum, mas lá é só homens. Você cuida só homens. Só homens, isso. Hoje só homens. A gente teve uma casa feminina há 3 anos atrás, deu resultados bons, porém a casa feminina ela é diferente da masculina. A masculina eu recupero eles e uma porcentagem deles fica me auxiliando por um período. Alguns que vão para recuperação, que é uma curiosidade, eu já recuperei pastor de ministérios que pastoreou por 20, 30 anos e estava na rua. Já recuperei evangelistas, presbíteros, missionários. Eu tenho um missionário de Minas Gerais que foi missionário de 19 anos e estava nas ruas aqui em Curitiba. Aí a gente recuperou ele de volta. Hoje eu tenho pastor de vários ministérios também, Como né? que é você achar um pastor que está na rua e colocar na tua casa para recuperar? O que Para mim, significa para para mim você? foi uma experiência assim, de começo eu pensei como que eu, com a mínima experiência de só ser um evangelista de rua,
consegui trabalhar isso. Eu fui para oração, e Deus trabalhou duas áreas na minha. Uma área do cuidado, fui ver o porquê, né, o que que levou esse pastor, e mais, além de pastor, ele era policial guarda municipal de São Paulo aposentado. Então ele trabalhou o período de vida dele, se aposentou, foi pastorear, não cuidou da família, a esposa morreu, ele se acusou, foi pro álcool, do álcool para droga e veio embora de lá para cá, para Curitiba, morar na rua. E estava 15 anos já nessa situação de rua. Aí eu fui para a oração entender, Deus mostrou para mim que eu preciso ter o cuidado familiar, né, com a esposa, com os filhos, enfim, essa parte, porque esse pastor também, 2 filhos, ao qual ele deixou a herança para eles e veio embora, porque os filhos acusavam ele também. E a parte da experiência que ele me passou, sabe? Ele é muito experiente, hoje ele congrega em uma congregação próximo do Campo Comprido, e a experiência do dia a dia dele, a calmaria que ele me passava, porque era uma dúvida minha, quando foi abrir a casa, eu sou nascido e criado em berço cristão. Aí a minha esposa dizia, você tem toda essa calmaria que já é virtude, né, do Espírito Santo. Como que vai viver? Parece que a abstinência, essas coisas gera conflito neles, né? E com esse pastor eu aprendi que ele, na calma dele, podia estar o mundo desabando. Ele foi para lá com inúmeros problemas, além do trauma que ele tinha psicologicamente. Sim. Mas aquela calma que ele tinha, ele sentava numa cadeira e eu brincava que o período que ele ficou quase 2 anos comigo, ele era quem fazia eu dormir na madrugada, porque a minha casa é em cima da sala de oração. Aí ele ficava orando horas e horas, a oração dele subia antes de ir para o céu, passava pelo meu quarto. E isso era gratificante para mim, acalmava, porque viver dentro da casa de recuperação é diferente de um ambiente, cuidar uma igreja, sim, fazer o evangelismo de rua, o próprio resgate. Né, é uma batalha constante para você dormir. É 24 horas. É 24 horas. Né? Então, essa parte do tratamento dele me ajudou muito. E eu sentia honrado por Deus de poder resgatar de volta a dignidade para esse que foi um pastor. Ele foi pastor no Belém, em São Paulo. E no dia a dia eu poder ver ele voltar, tanto que ele saiu de lá, era, né, viúvo da situação, ele saiu de lá casado com uma outra senhora que ele já tinha convivência de quando ele estava na rua e tudo, mas ela não conseguia curar o trauma que ele tinha, que nunca mais ele ia casar, que nunca mais. Aí ele saiu de lá casado, tudo, e isso me ensinou muitas coisas, sabe, cuidar, né, nessa parte. Eu fiquei feliz com Deus, porque eu via ele com seus 68 anos de idade que ele tinha, e hoje está com 71, acho. Eu via no dia a dia o carinho que ele criava, eu sendo, né, perto dele, um piá de experiência e de tudo. Um filho, né? Um filho, mas ele tinha eu como o líder espiritual dele, e nós pudemos junto trocar experiência, orar, né, e para mim foi gratificante ver ele bem, né, tanto que hoje eu sou feliz com Deus por poder ajudar ele. Foi assim com ele, eu recuperei pastor da Madureira, que também estavam na rua, posso citar nomes de igrejas mais conhecidas, né? Hoje eu recuperei um pastor universal, então eu deixo isso não para usar nome da igreja, sim, mas porque tem pessoas que não entendem às vezes o emocional de um líder. É por isso que eu me cuido às vezes, né? Eu fiz um tratamento agora há 6 meses atrás, não saí da atividade, mas eu me cuidei muito, porque eu comecei a sentir, porque vai pesando muito, porque eu tenho um hábito comigo, que eu aprendi com Jesus nos 4 evangelhos, que desgasta o espiritual durante o dia, e eu antes de dormir, depois que eu faço as minhas atividades, eu gosto de estudar muito online também, eu vou para oração. Todo dia eu durmo orando. Aí eu não sei a que hora eu paro de orar e a que hora eu durmo, mas eu preciso disso, sabe? Porque é a recarga que vai abastecer para o próximo dia. Mas isso vai carregando no dia a dia, e eu tenho alguns pastores que são da diretoria do projeto, outros que me aconselham, e eu posso citar o nome do pastor Eliseu Marques, que é um conselheirão, e um dia ele foi conversar com eu e a irmã Elaine, e ele falou, vai chegar um ponto que vocês vão estar tão desgastados que a hora de montar um estudo para o ensino, de aconselhar um casal ou alguém, vocês não vão ter palavras, porque vai bagunçar a mente de vocês. Ele falou, quando isso começar a fazer, vocês busquem refúgio, desabafar com alguém e recarregar a bateria, porque pode gerar um desgaste emocional, um estresse e querer recuar. Né? Coisa que a gente não tem em mente, mas que a saúde, né? E eu cheguei a esse ponto, porque eu fiquei 4 anos sem férias, o líder que eu formava, o líder já ia para trabalho fora. Hoje eu tenho muitos líderes de evangelismo em congregação, tenho co-pastor em igrejas, em diversos ministérios,
eles iam embora e eu ficava sempre formando alguém. Então isso me desgastou muito. Então são experiências que eu aprendi com esses pastores que foram para lá, presbíteros, que a gente tem que ter esse cuidado com o emocional, porque o espiritual ele não é ele é o principal na vida da pessoa, mas o emocional trabalha em conjunto, até porque na alma controla a emoção, né? Então você tem que ter esse controle. Tem que controlar, porque senão não aguenta. Não aguenta. E você tem que ter alguém para te ajudar, né? Isso, sempre. tem que ter sempre. Mas eu vi que você tem bastante apoio, né? Com os Tenho, pastores. graças a Deus eu tenho bastante pastores, assim, os meus pastores, né, que já congreguei com eles, não sou de trocar muito de pastor, né, tive aqui em Curitiba, por troca da igreja, teve pastores que passou na igreja e saiu. Aí depois, por questão que o projeto Gênesis acabou ficando grande de volume de pessoas, a congregação que a gente estava com um pastor, que é o nosso pastor, presidente do conselho do projeto, pastor Enoque Nogueira, Mazeneiro, a intercessora mãezona Enoque, nossa, que é o amigão nosso. ele foi que a gente iniciou o projeto juntamente com ele, deu todo o suporte emocional, tudo, mas na logística da congregação Itatiaia, que a gente estava com ele, não suportava os meninos, e a gente tem esse hábito, eles têm que congregar. O projeto lá no projeto tem culto todo dia. Sim. A gente tem o culto das 11h15, que é entre eles, troca de experiência, tem o culto 14h30, meia hora de um culto chamado culto da cozinha, onde nesse horário que eles fazem a compra deles, que sempre eu brinco com eles, a compra está debaixo do joelho, porque eles têm que orar, porque o projeto Gênesis não tem taxa também, nenhum aluno nunca pagou, sabe? São todos voluntários social. Se eles não comunicar a Deus, o trabalho não existe, né? Então, esses 14h30, esse culto é para que venha a alimentação e nunca falte o pão de cada dia. Aí à noite, todo dia a gente tem culto, segunda-feira culto de oração, terça-feira culto com um aluno recuperado, que é o Erivelto, que ele gosta que fale o nome dele, que é o Juninho, aqui de Santa Quitéria. Ele e a esposa dirigem esse culto, precisam de oração também. Hoje ele sofreu um acidente, no acidente ele quebrou a sua perna, ele está em casa, debilitado também, e precisa de oração. Na quarta-feira eu faço o culto de ensino lá, uma quarta por mês eu vou à nossa congregação para congregar eles. Quinta-feira culto de ensaio, porque a gente todo final de semana está em alguma igreja fazendo arrastão evangelístico de rua e cooperando com a igreja também, levando o pessoal, que hoje eu tenho uma equipe de aproximadamente 20 a 25 que moram comigo. Eles optaram em residir um tempo a mais, a gente dá um suporte para a família em casa, mas eles me auxiliam. Sábado e domingo eles não trabalham, a gente já faz campanha de oração. Como que o projeto Gênesis restaura? Ele busca o usuário, o morador de rua, o depressivo. Hoje mesmo eu recebi 2 de depressão. Não é usuário de nada, ele é depressivo, estava num quarto fechado, luz apagada e quero morrer. A gente leva lá e troca essas experiências. Porém, são 4 meses de discipulado, né, Bíblia, esses processos de culto, a gente pede, por favor, para eles participar, né, não usa nenhum remédio controlado, o caso, exceto de esquizofrenia, né, e a gente vai tentando ressocializar. Mas eu já tenho testemunhos também que para frente a gente vai marcar dele recuperado, 17 comprimidos depressivos, saiu não tomando nenhum, hoje ele toca a empresa dele. Então, sempre tem remédio controlado. Trazer ele aqui para testemunhar. Trazer ele, vamos marcar com ele e trazer ele. São resultados que acontecem no dia a dia, né? E falta a sexta-feira, que daí a sexta a gente sempre agenda. Ou é um círculo de oração, ou é uma almadice, ou é uma outra congregação. Ontem tinha um grupo igreja. Lá, era o seu? Isso, ontem o meu grupo estava lá. A gente faz, não todo mês, junto à consagração, sim, mas a gente procura, pelo menos 90 dias, participar junto lá com a consagração, porque é um pilar meu, eu posso confessar para a irmã agora, o círculo de oração é um pilar nosso, que eu, quando aperta muito, a área espiritual é a área que nós busca socorro espiritual, né? Porque além dessa oração que eu falo da recarga diária, minha, para dormir, mas a gente precisa dessa intercessão, porque é uma batalha espiritual pesada, sabe? Pesada mesmo, a ponto que a gente recebe lá, já para morar na rua, já tem um espírito que deve atormentar ele para não deixar ficar num recinto de um lar. Mas além disso, a gente recebe muitos que, no desespero da aflição da alma, não conheceram a Deus, e aqui eu abro um leque para o evangelismo, né? Por isso eu falo, eu sou um evangelista de rua, tem vários em Curitiba que faz isso, de entregar o folhetinho, pelo menos o folhetinho na janela do carro, num encontro, para a pessoa ter o refúgio no lugar certo. Por quê? Porque muitos que vão para o projeto, na aflição, eles procuram outros locais para tirar a aflição da alma e acabam indo até mesmo para seitas espíritas ou outros credos, ao qual não faz a libertação, mas toma uma outra possessividade sobre si
e essa possessividade, quando vai para lá, tem que ter a libertação completa. Então, isso dá um trabalho no mundo espiritual, sabe? A gente tem uma batalha constante nessa área. Então, o círculo de oração é um dos pilares que ajuda muito na oração. É bom saber. É bom saber. É uma área Convocar mais pessoas para ajudar Isso, em oração, né? em oração. Muito carente essa área. Visto que a gente tem lá também o nosso relógio de oração, que é o Uhum. que mantém. Alguém pergunta, mas como que já chegou a 104 homens, a boa parte em abstinência do álcool, do uso, e não tem conflito, não tem briga? É por causa da oração, né? A oração, a gente tem um relógio de oração, começou 7 de agosto, agora esse ano fez 5 anos interrupto, de meia e meia hora, alguém está de joelho lá intercedendo para que o projeto fique na calmaria. E não é, jargão de propaganda do projeto, mas quem vai lá sente a diferença do ambiente espiritual que é conservado, sabe? Eu cuido muito do espiritual mesmo, sabe? Então, até a gente já foi parabenizado por pessoas que foram lá, pastores que conhecem outras casas, e eu não julgo e não condeno porque é política do responsável da casa a maneira de tocar. Sim. Mas a gente já foi, assim, muitos parabenizaram por causa do ambiente espiritual. Eu já recebi pessoas que... Hoje eu tenho a equipe que faz a triagem, eu não tenho tempo porque é aconselhamento, eu faço muita visita nos lares também, você, é bem né? corrido, muito corrido mesmo. Eu brinco com os alunos que no começo a gente tinha 300 e poucos recuperados, no ano eu visitava eles, em 6 meses, um ano. Hoje eles me cobram, que dia o pastor vem visitar nós aqui em casa, a gente está aqui, quer mostrar o lar, quer mostrar a esposa, os filhos, mas eu não venço, porque já são 1000 e poucos, então eu tenho que ir revezando, que lindo, sabe? Rapaz. São vários, né, mas quando eu recebia para triagem, aconteceu um dia um fato que me marcou. O menino chegou com a família normal, faz a primeira contato telefônico, que esse contato eu cuido para ser pelo meu telefone, sempre para me dar esse suporte da família, para entender o porquê está indo para lá. E o menino eu abri o portão, na época não tinha porteiro, hoje temos também um porteiro, eu abri o portão, o menino colocou os 2 pés dentro do pátio, ele olhou em mim, estalou os olhos, ficou vermelho o olho e falou, aqui eu não fico. E esse fato me marcou, porque na hora a gente sente o arrepio espiritual, viu que era o outro mundo espiritual, sabe? Aí eu olhei para a mãe e falei, qual é o nome do menino? Daí ela falou o nome do menino, aí eu falei o nome do menino, falei, o menino fulano de tal fica aqui, você que falou que não fica, eu não gosto de você mesmo, você é contra o nosso trabalho, pode sair do corpo dele. O menino manifestou, foi liberto do espírito mal naquela hora, e entrou para dentro e falou, o que aconteceu? O que eu falei para você? Que você estava com as mãos estendidas para mim. E era a hora que ele ficou possesso e o próprio demônio falou na boca dele que ali ele não ficava. Isso foi uma experiência, mas a gente já teve inúmeras nessa parte assim que a gente vê que está falando. Semana passada mesmo eu estava aconselhando um menino que queria ir embora, ele filho de um pastor desviado da igreja, e o inimigo pegou esse menino, deixou depressivo dentro de casa, levou para o uso da droga, e o menino foi conversar comigo, e eu comecei a conversar, e 2 auxiliares estavam junto conversando, e no meio da conversa ele mudou o tom de conversa, ele começou a falar, não, mas eu não gosto de você. O menino estava lá há 10 dias, eu não gosto de você, eu não quero ficar perto de você. E quando eu senti que era o mundo espiritual, eu repreendi no menino isso, aí o menino permaneceu mais dias na casa, e a gente viu que era o demônio mesmo falando, manifestando. Não acontece assim de muita manifestação, porque a gente entende que é um processo de libertação, mas não tem aquela politicagem de deixar o demônio fazer aquela festa, e resmungar e falar, né? Então, por isso, o mundo espiritual tem que ser bem cuidado mesmo, para que ele já vá embora, né? A gente faz a oração já de chegada para eles, mas o mundo espiritual lá é um mundo que a gente, né, dia a dia sente assim que é pesado, sabe? É um processo diferenciado de você só resgatar, levar, interceder de longe. Tanto que quem põe a mão, eu tenho pessoas que falam, não, eu vou fazer uma campanha de oração, aí vai ser nesse meio. Pode ter certeza que no outro dia ela vai ligar falando, nossa, meu mundo virou, tá difícil, tá pesado, aconteceu tal coisa. Então a gente sabe que a batalha que o adversário travada, tem né? é travada, muito travada. É uma guerra espiritual, guerra. né? E ela não cessa, ela Não fica... cessa. Mas o importante é que eu vejo sempre o cuidado de Deus, sabe? A gente já passou, eu era inexperiente, hoje tenho 8 anos de trabalho nessa área, já tenho algumas experiências, não sou o experiente, busco experiência, posso citar aqui o meu mentor de experiência disso, o pastor Moisés, do Bom Samaritano de Santa Catarina. Ele me passou muita experiência de como agir, como fazer, mas eu já errei no meio da caminhada. Eu lembro de um erro que eu tive, que eu fui corrigir um menino que recaiu e estava dentro do projeto.
E esse erro, o menino se intitulava Filho Nosso, porque antes de eu abrir a casa, o pai dele era músico da nossa congregação e ele vivia dentro da minha casa. Mas como usuário, ele precisou do tratamento e ele achou que ele ia poder aprontar. E como a gente leva bem cuidado, eu não soube repreender ele, eu repreendi em público. O menino se revoltou, o adversário pegou ele falou que ia matar eu e minha esposa. Foi a maior batalha que a gente enfrentou no projeto, foi essa. Porém, ele pegou as coisas dele e falou que vinha para casa dele. Porém, ele morava vila vizinha da vila que a gente morava na época, a nossa casa. Eu tinha uma Kombi na época, eu brinco que foi a Kombi dos testes que Deus me deu, porque eu orei 4 anos para ganhar um ônibus para o projeto, para levar a equipe para as ruas, fazer o trabalho. E essa Kombi foi um período que a gente sofreu bastante. Mas nesse dia o sofrimento foi livramento. A gente pegou a Kombi e falou, não, vamos lá para a casa da minha sogra, esfriar a cabeça, porque o conflito foi grande, a batalha com o menino. E nós veio com a Kombi para vir. Porém, o menino tinha montado uma casinha. Ele veio para casa pegar uma arma para ir em casa e me matar. Nisso, a gente veio com a Kombi, no meio do caminho a Kombi desligou. Desligou e não pegou. Eu achei que era combustível, liguei para um amigo meu, o amigo foi lá, levou a gasolina e foi para casa e falou, não me ligue de volta porque eu tenho compromisso na igreja e vou para a igreja. E a Kombi funcionou, porém, quando ela funcionou, ela desligou de volta e não pegou. Eu desci ela numa descida, não pegou, morreu a bateria. E a gente ficou das 9h40 da manhã até meia-noite, tentando chamar um Uber, não vinha Uber algum. Quando foi meia-noite e alguns minutos, chegou um carro branco na frente e falou, vocês que chamam o Uber? Tinha acabado a nossa bateria do celular e nós estávamos ali orando, falando, o que vamos fazer com essa Kombi aqui? Não tinha outra alternativa. Na época era só eu e minha esposa, nós não tínhamos as crianças pequenas. Aí quando esse carro chegou, ele falou, não, mas tem aqui um aplicativo que chama um Uber para esse local. E não era a gente, não era ninguém. A gente não tinha bateria no telefone. Mas o Uber pegou nós, levou até a frente de casa, de madrugada, a gente entrou em casa. Quando a gente entrou em casa, o pai do menino deu carga na bateria do telefone e avisou para a gente se cuidar, que o menino estava revoltadíssimo. A gente ficou 4 dias escondido dentro de casa, orando, repreendendo. Passou 10, 15 dias, a gente precisou ir dirigir o culto, que eu dirigi o culto de evangelismo. Esse menino entrou na igreja com o mesmo intuito ainda, ele queria me, por causa que ficou bravo, de eu corrigir ele em público que eu digo, entre a casa de recuperação. Né? Aí ele chegou na igreja, ele conversou com o porteiro e Deus não deu ação para ele, ele não conseguiu levantar do banco. Aí no final do culto, na hora do apelo, ele conseguiu levantar e reconciliar com Deus e depois seguiu tudo normal de volta, ele foi em casa, a gente tomou café e tudo, mas foi uma experiência pesada, são experiências que lá na casa a gente passou e passa assim... mas Deus sempre cuidou, sabe? Então não posso assim dizer que Deus desampara quem está na obra, seja a obra intercessão, seja a obra voluntária, seja a obra do evangelismo da rua, seja numa casa de recuperação. Se você tiver o compromisso com Deus, Deus mantém o compromisso com a obra. Verdade. Eu, de vez em quando, eu assisto culto com o pastor Moisés. Eu acho aquilo muito lindo. E agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que eu tenho um sobrinho que está internado também, né? Diz que ele já está bem melhor, já está liberto, já está no culto, está cultuando a Deus. Aí eu espero que ele saia dessa, porque é a minha oração. Que dói na gente saber que a gente tem um parente, um ente querido que está nas drogas e não consegue sair sozinho. É libertação. Que as famílias passam, libertação. É libertação. Não, mas o trabalho do pastor Moisés é bênção. Eu não sei se ele está no pastor, aqui da Santa Catarina, né? Eu não sei se ele está lá, não perguntei o lugar que está, mas eu só sei que ele está bem, graças a Deus, estamos orando. Eu estou confiando em Deus que eu vou ver ele no público da igreja testificando. Esse que é gratificante para nós, ver o resultado dessa oração. E é uma área que eu agradeço a Deus, porque hoje eu sou resultado de muita oração. Assim como a irmã, quantas irmãs do círculo de oração, que tem familiar, parente, ora e pede que Deus use alguém para ajudar. E eu poder fazer parte dessa resposta de oração, isso para mim é gratificante, ver quantos testemunhos que a gente vê em púlpitos. Hoje eu tenho, lá do Projeto Gênesis, um aluno que, em gratidão pela recuperação que ele teve, ele se tornou capelão hospitalar, até porque o problema de saúde dele obrigou ele a ficar no projeto e no hospital, projeto e hospital um bom tempo, e isso levou ele, um dia eu convidei ele, falei, vamos fazer capelania, que tinha o curso de capelania, ele falou, vamos, o que é isso? Aí eu expliquei para ele, ele falou, vou fazer então, eu vou me tornar um desses, e hoje ele é capelão, acho que em 2 ou 3 hospitais já, e não é mais, que falta equipe que acompanhe ele, que também nós está treinando mais pessoas. Então é gratificante ver assim, o desenvolver de Deus na vida da pessoa. E quando eles estão no projeto, eles estão curados já estão libertos, daí você encaminha para um trabalho, tem quem... Isso, a gente tem curso de capacitação lá dentro mesmo, ou às vezes em parceria
com cursos externos, que daí a gente leva e traz, ou um auxiliar meu acompanha para ir e vir, mas a maioria é lá dentro mesmo os cursos. Após esse período, caminha para o mercado de trabalho daí. Eu tenho parceria com pelo menos 3 a 4 RHs grandes. Essa parceria tanto para o mutirão social que nós faz na rua, que é uma estratégia de resgate de mais pessoas para ir para o projeto, quanto a parceria mesmo que eu divulgo o trabalho dos RH, em contrapartida eles liberam vagas. Sempre perguntam, tem alguém aí para tal área, para essa, para aquela? Isso ajuda muito, aí eu encaminho eles para a área certa. Outra coisa, curiosidade que acontece, que o usuário, o morador de rua, é difícil achar um que não tenha uma profissão boa ou já exerceu um cargo bom. É difícil achar, sabe? Quase sempre é alguém que foi bem ocupado, alguém que... um dos mais que eu lembro, assim, curioso, foi um assessor, que foi assessor de governador, e ele estava morando na Tiradentes. E a gente faz o chamado Dia do Resgate Social. Nesse dia a gente sai com 10, 15 carros de pessoas voluntárias em regiões que já mapeia, que é o foco de moradores de rua, e num desses foi feito na Tiradentes. A gente levou o menino para lá e foi ver a história, tudo com documentos, provado, tudo. Ele foi assessor de governador nos anos 90, 90 e poucos por ali, e estava na rua. Como que pode, né? A gente vê muitas vezes a pessoa no chão e não sabe quem é, não né? Não sabe quem é. Tem todas as áreas, tem empresários, tem filhos de pessoas importante, então, na rua. O vício leva, né? O inimigo vai fechando a mente com o vício, né? É uma maneira dele dominar a mente. Por isso sempre eu brinco que os controladores de humor que a saúde indica para fazer é só para um período até conhecer Deus. Eu falo a eles que eles têm que pôr no espaço vago da mente alguma coisa, né? Como a medicina nem sempre tem Deus para colocar na pessoa, eles dão o remédio. Mas quando põe a Deus no lugar do remédio, funciona bem melhor, né? Do que... E até mais rápido, né? Até mais rápido, porque aí Deus trabalha e aí eles... Eu vejo muito hoje o desenvolver da área evangelística com essa área deles, porque a gratidão deles liberto é vontade de buscar. Até eu trabalho com a apostila, é 1 mais 1. Quando ele está bem, ele tem que lembrar de alguém que ficou na rua e orar e ir lá com a gente e tentar resgatar ele, sabe? E isso instrui eles, ensina eles a ter essa vontade de evangelizar muito a rua. E pode ver, quando a pessoa vem desse mundo, ele ganha até mais almas, né? Ele tem mais coragem para lutar do que quem nunca esteve no mundo. Porque ele já tem aquela experiência. Com a experiência dele, ele vai ganhando mais um. Isso, bem isso. E contando o testemunho, meu Deus do céu, a gente vê quando vem alguém contar um pequeno testemunho, a gente já fica assim pensando como que aconteceu aquilo tudo. Igual as mulheres que já passaram por esse canal. Quantas histórias? E hoje estão tudo pregadoras, empresárias, felizes, já tem casas, tudo. Ontem foi um dia gratificante para mim de ver aquelas mulheres tudo lá na igreja, assim, a pregadora lá de ontem. Meu Deus, é muito gratificante. Isso. Agora, imagino você, numa casa, você, sua esposa, e sendo, quer dizer, pais dessa turma toda aí. Mais apesar. Não é fácil, Não é fácil, mas voltando ao assunto da pregadora de ontem, a gente recebeu pelo menos 8 profecias antes de iniciar o trabalho. E que eu lembre, em quase todas as profecias, Deus usava o profeta e ele dizia que se o acomodado da igreja não se mexesse para buscar lá fora, Deus ia tirar lá de fora, trazer dentro, usar pessoas, preparar, e esse que Deus ia buscar e trazer seria o que ia fazer a obra ir para frente. Teve mensagem de Deus ser pesado em palavras, eu digo assim, se eu posso dizer, em dizer, se você não fizer, Deus não se preocupa com você, ele vai se preocupar com aquele que precisa buscar, ele vai achar alguém que vai fazer e vocês verão. E eu vi muito isso, na própria igreja que eu recebi essas mensagens, eu congreguei ali por 4 anos, ainda com o projeto, antes de sair dessa igreja, de ser transferido dessa igreja, e eu lembrava sempre isso, porque Deus apontava o dedo do profeta e dizia, nessa bateria vai ter alguém que vem de fora e vai tocar, nesse instrumento vai ter. E a banda do Projeto Gênesis, claro que depois de discipulado, batizados na igreja, outros voltados à comunhão, estavam lá tocando, cantando, e a igreja chorando, talvez lembrando dessa profecia, ou enfim, mas vendo se cumprir. Então o trabalho que a gente faz, sempre alguém pergunta, mas por que você, nascido e criado em berço evangélico, teve essa ousadia ou essa opção? Então eu digo que são promessas de Deus, a qual ele fez, e desde minha apresentação, quando eu tinha meus primeiros dias de vida,
Aproveito, pedir mais um pedido de oração. Hoje minha mãe está passando por um processo de tratamento de câncer, tá lá do interior aqui em Curitiba, eu estou acompanhando ela no hospital, levando todo dia. Mas quando ela foi me apresentar, o pastor perguntou: o que a senhora quer que esse menino seja? E ela falou que queria que fosse um ganhador de almas, um missionário. E Deus selou aquilo. Eu tentei fugir do chamado, eu tentei abençoar, eu fui pagante de missões, eu sou contribuinte missionário, contanto que o projeto Gênesis hoje tem missionários nas tribos indígenas que nós pagamos, nós mandamos arroz para a África também, com campanha social. Precisando, nós ajudamos. Isso nós fazemos ainda com campanhas voluntárias, mas minha mãe apresentou e Deus selou isso, sabe? Então, às vezes, tem pessoas, eu falava hoje com um aluno meu, perguntando, eu estou passando o período, já está quase na hora de trabalhar, mas o contexto dele parece com o meu, e eu deixo isso de recado para você, que às vezes passa momentos que não entende o porquê. Eu fui bem no comércio, eu tive mercado, distribuidor de bebidas, caminhão agregado, só que Deus, ele não queria o meu financeiro bancando alguma coisa. Eu tinha um selado desde a minha apresentação que Deus queria eu fazendo a obra. Eu entendo isso hoje, por isso a gente trabalha com carinho, eu sempre disse e repito, nunca passou na cabeça, não, vamos recuar, vamos parar, mesmo no contexto difícil que hoje nós estamos passando, um momento difícil de projeto hoje, de adaptação, de pessoas que doavam, pararam de doar, porque aconteceu inúmeros acontecimentos no decorrer desse período, abriu outros projetos, foram ajudar outros também, mas a gente entende que esse momento que Deus permite passar é para se aproximar um pouquinho mais, e sempre eu falo, às vezes eles chegam e falam, mas por que está acontecendo isso? Eu falo, porque a gente deixou de orar nessa área, a gente tem que lembrar de todas as áreas e manter em oração para que o mundo espiritual seja sempre equilibrado. Então a gente passa esses momentos também. Meu Deus, rapaz. Irmão, gente, é difícil, né? Precisando e você cooperando com a África, com as pessoas com os índios foi bem curioso, mano. Com os índios foi assim, eu estava passando no momento que eu fiz o tratamento de saúde. Eu tive depressão aos 21 anos. O médico me receitou 11 comprimidos, tomei um dia, não gostei, fui por oração e falei para Deus, eu vou achar alguma coisa, mas eu não vou me tornar um depressivo controlado. E foi um trauma que eu tive familiar, não entendi, até hoje não entendi, mas enfim. Seguido disso eu estava quase depressivo de volta, eu fiquei 5 dias dentro de casa que eu não conseguia ouvir o barulho do projeto. Aí minha esposa ligou, na época o pastor Gisrael, nosso pastor, foi lá e me falou, Gênesis, vamos fazer uma viagem comigo? Ele gosta de, quando vai viajar, levar alguém. E foi a estratégia dele e minha esposa para me tirar do projeto 1 ou 2 dias, porém, nesses dias que eu estava ali passando, eu ficava em oração, falando, Deus, eu não consigo ouvir barulho, o que está acontecendo? O estresse do trabalho. Eu tive uma visão. Nessa visão eu vi um caminho amarelo, alguns coqueiros ao lado esquerdo dessa rua e uma casa branca com portas amarelas. E passou a visão quando o pastor me pegou para fazer a viagem, a gente chegando, que era a viagem missionária lá para o campo missionário dos índios. Quando nós entrando na tribo indígena, esse cenário voltou à minha mente, porque a estrada era de chão amarelo, o coqueiro tinha, a igreja era branca de porta amarela também. Aí eu fiquei, os 2 dias que a gente ficou lá, eu fiquei em oração, falando, o que é para eu fazer? E aí teve um missionário que nos recebeu na casa que nós ficamos hospedados, fomos com uma equipe de pastores junto, e esse missionário era bem brincalhão, ele brincou muito e tal, e no meio-dia para nós sair, a gente sentou com ele e eu fiz algumas perguntas. E ao fazer essas perguntas, no meio das perguntas, eu fui curioso, eu falei para ele, porque ele falava muito do salário dele, né? Aí eu falei, se não quiser expor qual é o teu salário, mas eu gostaria de saber, que você fala que passa necessidade, o que falta para você manter um salário? E o que mexeu comigo, que eu achava que ele ia falar R$2.000, R$3.000 para mim me manter. E ele falou, não, Gênesis, o que falta para mim é R$400 para me completar o que eu preciso para passar o mês onde eu tô. Aí eu assumi esse compromisso nesse dia com ele e vim embora, e a gente assumiu e passou a manter esse compromisso com ele, igual a Emma falou, precisando de ajuda, mas tirando da nossa ajuda, claro que eu sou transparente em todo o trabalho que eu faço, e o nosso pastor também apoiou, a gente faz campanha voluntária e manda lá para ele, e abençoa lá, a gente faz campanha de roupa, agora mesmo passando os compromissos que a gente tem aí para o começo de outubro, a gente vai para lá levar uma campanha de roupa, vamos juntar a doação de alimento também, são 9 tribos indígenas, um missionário que a gente tem a igreja como comprometida, nosso compromisso lá, mas é uma área assim bem carente, ela é conhecida também, tem muita irmão de Curitiba que conhece, né, o campo lá assim, já
envia ajuda também. E aí surgiu, por causa do nosso canal do YouTube, surgiu pelo canal das transmissão de live nossa do projeto, na África, que cuida de crianças, nos chamou no privado, nós estreitamos a informação para ver se que trabalho era e descobrimos que ele tem 380 crianças, que ele dá uma refeição por dia, que é a marmita de arroz. E a gente assumiu esse compromisso e também está mandando para eles mensalmente, bem transparente, ele faz vídeo, a gente tem os vídeos tudo das crianças falando, né, do projeto, da marmita, tudo. E é mais uma missão que Deus deu para nós, para mandar o arroz para a África. Rapaz, então você faz de tudo. Faço de tudo, eu sou bem multiuso na obra de Deus, por isso que eu falo, a gente teve que renunciar. Evangelismo, mas Evangelismo, tira da rua, acolhe pessoas que estão passando por situações difíceis, como você falou agora há pouco, lá antes de começar a gravação. Isso. Ajuda os índios, manda oferta sem ter. Isso é missão. Isso é verdadeira missão, né? Não é tirar do que tem, né? Não. Não é tirar do que está fazendo, tá na poupança lá e mandar. Não, a gente vive na provisão mesmo, sabe? Dia a dia, assim. Mas eu posso testemunhar aqui nessa parte de provisão. Hoje a gente teve promessa, minha esposa não podia ter filho. Deus fez promessa lá dentro e, curioso, usou um aluno. O aluno profetizou a cor da criança, o cabelo, e aconteceu. Hoje a gente tem um casal de filhos lá dentro, mas Deus nunca deixou faltar a roupa, o alimento. Minha esposa passou um processo difícil quando nasceu o Gênesis filho. Ela ficou 14 dias na UTI, a ponto de partir mesmo. Os médicos desenganaram, falaram que era para pegar na mão de Deus e ver. A gente foi muita intercessão, muita oração, mas Deus, né, trouxe à vida o pequeno Gênesis, que nasceu com 1,6 kg, trouxe a Elisama, que também é a nossa outra filha, que são os milagres lá de dentro, e nunca deixou faltar nada. A gente precisou de remédios caros, de leite caro, porque ela nasceu prematuro, 7 meses do Gênesis, mas Deus proveu tudo isso. Então eu prego isso, que Deus é o Deus que provê mesmo, sabe? Deus da provisão. Cuidado, Deus da provisão. Por isso, eu sempre tive esse coração voluntário, missionário, sempre fui investidor da obra de Deus, mas hoje eu tenho essa fé e eu prego para eles que se a gente se posicionar, Deus, né, repito mais uma vez, Deus mantém o cuidado sim com a obra dele. Eu sou bem transparente também, eu tomo todo o cuidado com aquilo que chega. Meus cozinheiros lá, eu pego no pé deles, não tem desperdício, a gente tenta reaproveitar ao máximo para não jogar alimentação fora, porque sempre eu falo isso aqui, custou oração, e o que às vezes faz eu mexer nessa área é o irmão ou a irmã que doa meio pacote, que acontece. As igrejas às vezes fazem campanha, falam, precisa arroz, precisa feijão no projeto, ou açúcar, alguma coisa, e tem irmão, e eu fui por curioso, quando chegou essas doações, fui por curioso perguntar para o doador, falei, por que veio meio pacote? E aí ele foi lá na igreja perguntar, a irmã falou, porque eu tinha um pacote e eu queria abençoar e eu reparti a minha despensa. Então por isso a gente cuida muito, não deixamos desperdício. Eu trabalho com curso de reaproveitamento, sabe, toda a alimentação para cuidar mesmo. Eu tomo cuidado em tudo aquilo que chega à mão mesmo. Eu pego Colossenses 3:23, que diz que tudo que fazer tem que fazer como que para o Senhor Deus mesmo. Então, como projeto a gente entende que é para Deus a obra, então tudo que chega lá a gente toma esse cuidado especial mesmo. Que bênção. Olha, fico feliz de ouvir essa história tua, né? De vida. Gente, se você... Eu num lugar, eu não sei se eu conseguiria viver assim. Uhum. Porque cada um tem um chamado, né? Cada um tem um chamado. Isso. Mas eu admiro o teu chamado e você está disposto a fazer essa obra, abraçar filhos, né? Uhum. De mães que estão chorando, mães que estão lá lamentando de madrugada, e você vai, abraça, leva para trazer a cura, enquanto muitos não têm, a família não quer mais, né? Não quer mais. Muitos, vai lá, a família já desdeixou mesmo, desacredita. Tanto que teve mãe que já chegou, entregou para mim e falou, ó, se você quiser transferir para o nome teu, pode transferir, que lá em casa não tem mais jeito. Mas hoje o menino está casado, vai com a mãe lá e testemunha isso e fala, ó, valeu a pena. Agora a mãe não dá mais. Agora não dá mais. Depois que cura, não dá mais. Mas é o processo, né? Às vezes é tanto sofrimento que a família desacredita mesmo, assim, a família, a sociedade, pessoas. Ainda bem que a igreja, o círculo de oração, os pessoal oram, intercede, porque através da intercessão o Espírito Santo vai atuando nos resgates.
Porque nós sabemos que é só Deus Só mesmo para Deus. nos dar graça, nos dar proteção, ajudar, né? É uma pergunta, teve decepção lá dentro? Você teve alguma decepção algumas vezes? Tive para apostar demais, acreditando na recuperação, talvez no tempo meu e não no tempo de Deus. Tive decepção já, assim, de pessoas que, até eu brinco hoje, que eu não gosto que eles chamem eu de pai. Eu falo que talvez como um pai espiritual, mas respeite como um líder espiritual do momento, por causa que essa decepção carrega comigo, é que era muito pai, 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 a gente apostou por demais mesmo, e veio a decepção, e em cima da decepção, por ser muito próximo, palavras machucaram, sabe? Então a gente teve essas já. Depois curou, hoje a gente tudo tranquilo, entendeu que era, às vezes, tempo de Deus e preciso para a gente compreender, mas já teve algumas decepção também. E alguma vez teve vontade de desistir desse Não. projeto? Não. Não? Esse não. Dá para ver que você ama o que faz, né? Amo. A gente ama assim. Eu e minha esposa, a gente busca alternativa para aliviar, pede a Deus obreiros, auxiliares. Deixo aqui mais um pedido aqui a quem queira passar meio-dia, dia, porque eles precisam falar. Eu falo, hoje nós estamos em 63 moradores, se eu pegar 5 minutos por dia de cada um, vai dar quase 400 minutos. 400 minutos dividido por hora vai dar o meu dia, né, ouvindo. Então, mas eu deixo lá, livre lá, sempre a pessoas que querem ouvir um ou outro, pelo menos o desabafo é importante para eles. Você recebe visitas, então, lá? Visitas. Tem que marcar horário ou não precisa? Não, o pessoal de intercessão, de liderança de igreja, pastor, seja de círculo de oração, eu deixo livre. Daí numa agenda, eu sempre agendo a visita mensal dos alunos, daí por organização dos recados. Daí. Os alunos em si têm um dia próprio da visita daí. Mas os demais não, os demais até eu gosto quando tem aquela surpresa, às vezes o menino está orando e pedindo uma resposta. Já aconteceu esses dias, o menino orando e pedindo para Deus falar com ele, que nem sempre vai usar o líder lá dentro ou só a família que cuida dele. Aí o irmão entrou e falou, eu vim trazer o recado para uma pessoa aqui que pediu esse resultado, e o menino tinha pedido aquilo. Então é bem importante essa visita surpresa, assim. Que bênção, fico muito feliz de aprender mais um pouquinho com você como cuidar desse povo aí de rua. É um prazer. Eu estou me preparando para um dia, né, Felipe? Nós irmos lá com vocês. Serão muito bem-vindos. Nós estamos preparando. Eu acho que a gente tem que, como é que diz? A gente tem que se preparar e ter vontade de ir também, né? Não é só por curiosidade. Sim. Vontade de fazer algo diferente, né? Verdade. Eu tive conversando com a Bruna também, né? Que ela trabalha como vocês, né? A esposa do Tiago. Ela falou, vai lá, mãe Ivone, pode ir, não tem problema não, mãe Ivone. Mas a gente vai, qualquer hora a gente vai lá visitar vocês, sim. Vocês, serão muito bem-vindos. A Bruna lá. Também. Isso. O Tiago, quando a gente iniciou, o Tiago foi um mentor meu de informação. Porque o Tiago é um recuperado, eu não. Então eu precisava dessa troca de experiência dele ali. Hoje ele toca a Casa Missionária Jesus Te Ama também, também nesse desafio. E é outro também que, como eu, ele vive para a obra mesmo, como ele mesmo ensinou a falar, né? Para a obra. Então são pessoas que eu vejo o cuidado de Deus no dia a dia, e pessoas que ensinaram também eu a como fazer algumas partes nessa parte. É uma experiência diferente. E você está aceitando ajuda? Aceito. Precisamos de ajuda, né? Olha aí, povo, você que está nos ouvindo aí, ó, ajuda esse projeto. Quem sabe, com a tua ajuda, nós conseguimos alcançar mais almas para o Senhor, tirar pessoas da rua. E ele não só tira da rua, ele ajuda famílias também, viu? Ele chegou aqui com um processo que estava me contando para mim, ajudando uma senhora. Então não é só aqui, é só os meninos de rua, só os viciados, não. Tem mais. Isso é importante sempre frisar, porque o que faz uso, ou até mesmo o depressivo, ele deixa trauma com aquele que procurou ajuda para o que está sendo internado. Mas a família precisa desse suporte, sabe? Precisa de uma visita. Tem vezes que é só desabafar no telefone e já ajuda a esposa, a mãe, ou a irmã, ou alguém que ficou lá na casa, sabe? Isso é Conversar. Preciso. Isso, e a gente tem de fazer esse suporte também, mesmo com a correria. Eu terceirizo bastante isso. Eu tenho pessoas que, eu posso citar um nome aqui que é conhecido de muita gente, a irmã Ida Mara, é uma conselheirona que acompanha algumas irmãs, visita, faz intercessão, áudio de oração. Isso é preciso, porque os traumas que fica, eu aprendi isso também fazendo trabalho, porque tive percas de aluno, recuperou, saiu de lá cuspindo fogo, oração, Bíblia, pregação,
trabalho, salário. Quando chegou em casa, a esposa lembrou o que tinha acontecido lá atrás, o trauma estava na mente ainda. Houve a primeira discussão, o que aconteceu? A queda do menino, voltou para o tratamento. Isso fez eu acompanhar hoje eles em casa também. Para ajudar a família. Para ajudar a se família a recuperar curar o trauma, também. entender que aconteceu, É que uma mas família sofre tudo junto, sofre né? junto. A família Sofre tá mais, todas- porque ela não quer que tenha o problema, mas está tendo, né? Então ela fica com aquilo travado nela. Né? E muitas vezes o problema vem de dentro de casa, né? Muitas vezes. Muitos traumas que vêm é isso, é decepção, é o pai que separou, algum trauma familiar leva eles a... É claro que daí isso tem uma apostila que eu trabalho também lá, uma vez por ano, ou cada 6 meses eu tento passar ela, é Deus e as Dores da Alma. É onde trabalha, uma apostila com 24 páginas, trabalha exatamente isso, essa ferida que eles carregam. E é o que Jesus chamou, quando Jesus chamou, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, era com esses traumas. É uma mala que a gente vai adquirindo no dia a dia e vai deixando dentro dela. E se a gente não abrir a mala e permitir que o Espírito Santo tire isso, vai carregando esse peso, vai ficando depressivo, vai ficando sem motivo para a vida, e é o que acontece com as famílias. Então tem que limpar o emocional para que a alma fique aliviada da família toda. A família inteira tem que fazer como é que diz? Uma análise na família inteira para se curar. Para se curar. Nós temos que colocar os nossos meninos que precisa com você, mas a família também tem que ter um cuidado. Também tem que ter um cuidado. Não é muito fácil, né? Não. É uma corrente grande. Eu acho que é um trabalho muito edificante para você, para nós que estamos ouvindo aqui, aprendendo um pouquinho mais. Eu só tenho que te agradecer por Deus colocar pessoas como vocês, assim, para abençoar a nossa cidade, tirar os meninos da rua, famílias que estão sofrendo. Se não tiver a direção de Deus, não faz. Não tiver o amor de Deus, não faz missão. Acho que missão a pessoa tem que amar. É verdade. Em primeiro lugar. Eu sempre brinco, me pergunto qual é o limite de número de alunos. Eu sempre brinco, eu não tenho limite e não tenho medo de quantos Deus mandar. Eu só preciso da ajuda de cada um para esse espaço ir ampliando. Mas, como eu disse, já cheguei a 104. E... Hoje você tem quantos? Hoje eu tenho 63. 63 lá comigo. E comporta tudo isso? Comporta. Eu tenho leitos em quartos para essas 110 pessoas. Mas, se Deus permitir chegar ao número de volta ou passar, Deus é quem sabe. Mas a minha preocupação é essa. Curitiba hoje tem 4.500 moradores de rua. Então precisa de muito mais projeto Gênesis aberto, porque é só um milagre muito grande para dizer, não, o projeto Gênesis vai abranger. É quase impossível a mente humana pensar e dizer que faça. Né? Então, por isso, eu sou apoiador de outros projetos também, sabe? Então, eu tenho como o Thiago Turim, posso usar aqui o Esquadrão da Fé, que é um outro projeto que nasceu do nosso, o importante é isso, do nosso projeto. Eu brinco com uma frase, Deus precisa um louco, no bom sentido, posicionado para que os outros criem coragem. Verdade. E eu vejo isso. Hoje nós temos 8 projetos que nasceram no Projeto Gênesis, outras casas que criaram veios, e tem a Casa Feminina, Pastor Celso Bonfim, tem meu respeito, que foi um discipulador nosso, e tem a Casa Feminina hoje, acho que é o Casa Rosa, também nasceu do mesmo vínculo, em Piraquara, a casa dele, feminina. São casas que nasceram, e se eu puder preparar líderes para abrir mais casa, porque o número é grande. A minha vontade é que daqui um ano, 2 anos, 3 anos, não sei, não tenha morador de rua e todos se tornem missionários ganhador de alma, Mas enquanto tiver o uso da droga e o morador de rua, precisa de mais pessoas com essa vontade, Então... Você não é egoísta nessa não tem nem como, Não a tem obra como. o campo é grande, né? O campo é grande. Campo e falta grande. ser filhos, Falta ser filhos. O que mais você tem para nos dizer? Eu ser grato pela oportunidade, agradecer, deixar o meu recado, pedir oração mesmo, intercessão, por causa da área aí, e que Deus seja louvado pela iniciativa de contar esses testemunhos, e as portas lá estão abertas para quando quiser participar lá. Colhi alguns testemunhos também que eu sempre falo, eu não gosto de só eu contar testemunho dos outros, mas viver testemunhos. Então isso é importante, a hora que tiver disponível alguns para marcar alguns testemunhos, Vamos marcar, sim. Ou a gente vai lá, Isso, a gente tem também. Podemos ir lá, né, Felipe? A gente tem o podcast nosso, podemos compartilhar um dia de troca de experiência lá e fazer lá também Podemos, sim. A gente tem o Pod Gênesis, nosso podcast lá. Toda sexta-feira a gente lança os meninos que faz daí? Eu tenho um menino que me ajuda na mídia. Orei a Deus e pedi que eu precisava dessa área. Deus mandou um menino, ele é repórter, falta 9 meses para formar.
teve uma decepção depressiva e me procurou ajuda, saiu do trabalho, ele trabalhava numa empresa de renome da nossa cidade, e daí na depressão ele saiu do trabalho e me procurou e eu dei a oportunidade para ele ir lá se tratar da depressão, porém ele pegou meu telefone e começou a fazer fotos e Deus levou ele para essa área, hoje é o mídia nosso lá, e a gente trabalha, né, com isso. E eu tem uns fatos curiosos que acontecem lá, que eu projeto, entrego para Deus e deixo engavetado. E esse projeto do Podgênesis tinha 2 anos na gaveta e Deus me levou um dia a pegar uma sala e preparar a sala. Fiz as paredes, soalho, mesa, e aí eu estava orando para comprar os microfones, o que precisava, e eu falei, meu Deus, é caro isso. E eu fiz campanha e ninguém doou, mas não sabia que Deus estava preparando o repórter para ir tocar isso. Hoje o menino tem prazer de fazer o trabalho que faz, descobri que a família dele, Deus mostrou para a mãe dele em janeiro desse ano, que o filho dela estava ajudando um projeto social com as cores do nosso projeto. A mãe dele, quando o menino foi para lá, ela não levou, a gente resgatou ele da depressão e levou para lá, porém ela chegou um dia de surpresa no domingo lá, e ele veio preocupado. Tiago Antunes, o nome do menino, falou, pastor do céu, a minha mãe está aqui no portão, não é dia de visita, o que eu faço? Eu falei, deixa ela entrar, Deus deve ter algum mistério nisso. Aí ela entrou e falou, que bom que você deixou entrar. Eu entrei para mim ver as cores, daí ela contou esse testemunho. O Deus mostrou para mim a cor desse projeto, tudo, e falou que o meu filho ia trabalhar aqui. Então, por favor, pedido dela, não deixe o meu filho sair trabalhar fora, que Deus vai manter ele aqui. Essa semana, um canal dos mais fortes de Curitiba ligou para ele e falou, teu perfil de currículo foi aprovado para você ser repórter do nosso programa do horário de meio-dia. Ele me ligou e falou, ligo para minha mãe e para você, e vocês vão dar o meu futuro. Aí eu perguntei se ele acreditava no desafio que Deus tinha feito promessa, ele aceitou o desafio e ele trabalha com comerciais internos, né? Tem muito comerciante que conhece o projeto e mantém com alguma oferta, alguma doação, e ele se voluntariou a gravar comerciais. Então eu deixo esse desafio, se quiserem gravar um podcast junto lá, é uma área que Deus usou e respondeu a oração. Deus é tremendo. Olha como Deus trabalha, Deus né? trabalha, Deus cuida assim, sempre dos detalhes. Olha, Deus está mandando um exército para você, para te ajudar. Amém, eu creio. Eu vejo o exército te ajudando. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente precisa, sabe? Precisa, porque hoje o trabalho expandiu, mas esse exército de companheiros, de pessoas é muito preciso, sabe? A tua força, a tua vontade de fazer, Deus provê tudo. Amém. Deus vai colocar pessoas que você nem imagina na tua frente para te ajudar a seguir esse projeto seu. Amém. Porque a gente vê como você fala com amor, você fala com dedicação do que você faz. A gente gosta do que faz mesmo, ama mesmo, sabe? É gostoso de fazer, porque é edificante, né? Você vê uma pessoa que é depressivo, ou vê um antes e depois, a fotinha da chegada do momento, com meses depois, o brilho, a alegria, eu brinco lá, aí eles chegam magro, porque a rua deixa, embora a rua curitibana mantém com uma marmita, com a comida, o morador na rua, mas não é o sustento que um corpo humano precisa, né? Então aí eu brinco lá que os quilos que eles engordam lá para ir embora tem que pagar R$300 o quilo. Aí se eu brinco, porque todos eles ficam encorpadinhos, né? É uma brincadeira que a gente tem lá dentro. Mas é gratificante ver ele bem, ver... E muitos deles, em gratidão, eles me ajudam por um bom período. Alguns não seguem mais tempo ajudando, porque eu não tenho nenhum empresário, alguém que banque. Que se tivesse alguém que fala, vou pagar ali um salário mínimo para o menino te ajudar, já ajudaria muito, mas até hoje a gente não teve assim, essa oportunidade. Então eu não tenho como eu segurar e falar, não, você vai ter que ser o meu... líderes bons, que já me lideraram do meu lado, eu tive que falar, não, vai para o mercado de trabalho, porque... teu filho precisa de dinheiro, de comida, de viver, né? Então eu tenho um que eu vou citar o nome porque é um dos filhos que mais próximo de nós, o Henry, foi um dos que ficou com 11 meses, que ele estava me ajudando já, ele chegou e falou, eu preciso saber o que eu faço. O meu tio, que era o patrão dele, quer que eu volte a trabalhar, mas eu não quero deixar o senhor sem um líder para ajudar aqui. Mas aí a gente sentou com ele e explicou, ele tinha um casal de filho, ele precisava manter a vida, aí ele seguiu, hoje Deus honrou ele, era um morador do Capanema, que morava na rua, hoje Deus honrou, ele tem o carro próprio dele, tem a esposa, tem o filho, acabou de se mudar para o apartamento próprio dele, Deus honrou em tudo, sabe? Então, tem horas que você tem que abrir mão do bom obreiro, que o pastor Antônio Gilberto me ensinou em cursos isso, né? Que o obreiro bom é o bom obreiro. Então tem horas que você tem que abrir mão daquele obreiro que é bom por falta de uma ajuda financeira, né? Mas Deus sempre mantém alguém do meu lado para ir. Com certeza, Deus não vai deixar faltar nada para você. Sempre. Olha, irmão Gênesis, eu só tenho a agradecer você.
Amém. por Nós que você. agradecemos mesmo. Eu sei que a tua vida é muito corrida, você está na correria também, Também, né? é. E graças a Deus que a gente se encontrou ontem lá na nossa Isso. igreja sede, né? Isso. O trabalho do Coad, se deu certo de Deu você benção. testemunhar aqui. E olha, minha palavra é gratidão a Deus. Amém. Porque eu sei que muitas pessoas vão ouvir, pessoas que talvez Glória a estão depressivos, fechado no quarto, Sim. talvez um usuário de drogas, que está pensando o que vai fazer da vida, ou uma mãe que está aflita. Olha o que o rapaz, o irmão Gênesis contou aqui para nós, testificou aqui para nós o que ele faz, o trabalho dele, que coisa mais linda, e Deus provê todos. Nós temos 2 jovens com ele aqui também, é uma bênção, então aqueles que são os braços Isso. que estão te ajudando o Thiago hoje, e né? o Anderson, que hoje estão me ajudando aqui. Ó, 2 rapazes ajudando ele aqui, e tivemos o prazer de conhecer vocês, que Deus abençoe vocês, e se você gostou desse testemunho do irmão Gênesis, dê seu like, compartilhe, manda para mais pessoas, para que conheça esse projeto Gênesis. E se você está fora do país, também compartilhe. Não dá nada não, né, irmão Gênesis? Pode compartilhar. Pode compartilhar. Inclusive, nós temos aluno em 3 países. Nós temos aluno na Portugal, aluno na França e aluno na África. Ai, que beleza. Que recuperaram ali e estão para lá agora. Já foram para lá? Foram a trabalho. Né? Então, o desejo é mandar um missionário ainda. Eu tenho um desejo de mandar um missionário para a África, mas Deus vai preparar ainda ele. Mas esses que estão lá estão a trabalho. Que bênção. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, que Deus te abençoe, te honre aonde você passar. Amém. Que as portas se abram para você em nome de Jesus. Amém. Que Deus mande exércitos para te ajudar. Amém. Obrigado mesmo. Que só Deus para te ajudar, só Deus para trabalhar no coração das pessoas para ajudar para fazer uma obra dessa. Amém. Sabemos que é uma guerra espiritual, né? Mas sim, o Senhor vai guerrear por nós e por você. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de terminar esse... Tá tão gostoso conversando aqui, mas eu sei que você tem seus compromissos, nós também temos os nossos, verdade. né? A vida segue, né? A vida segue. Daí eu queria que você fizesse uma oração. Amém. Para nós terminarmos aqui. Vamos fazer essa oração. Antes de orar, eu quero agradecer a Mandinorá, que foi o canal de eu chegar até a irmã. É verdade. A Mandinorá é uma intercessora nossa, mantenedora, é uma missionária, né? Ela mantém missionários aí, mas ela também nos ajuda. Ela é uma mantenedora do nosso pão lá, então eu sou grato à vida dela por esse cuidado, que o nosso café da manhã é por ela. Ela que manda o pão. Ela que manda a farinha e nós fazemos o pão lá dentro. A panificadora, então, ela abastece a panificadora? Ela abastece a panificadora. Eu acho que eu devo um pão para ela, que eu falei que ia levar e não levei esses dias. Eu vou levar um pãozinho caseiro para ela lá. Mas que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos aqueles que mantêm o Projeto Gênesis. Amém. Obrigado. Que Deus cubra de bênção, de graça, que Deus retribui 100 vezes mais para você. Amém. Vamos orar. Então. Querido Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu oro te agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, ó Pai. E pelo Senhor conceder, Pai querido, a nós a oportunidade de contar, verdade, Pai, relatos daquilo que o Senhor permite nós fazer, Pai. Nós sendo ferramenta do Senhor, extensão do seu braço nessa terra, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Por isso eu quero agradecer, Pai, pela vida da irmã que a qual cedeu esse espaço, esse momento, o seu filho, ó Pai. E aqueles que irão assistir também, Pai Santo, que esse testemunho possa edificar vidas, Pai. Possa tirar pessoas da depressão, possa tirar pessoas, às vezes, com traumas, até mesmo do seu ministério, Pai. Que o Senhor possa usar, Pai, que essas palavras aqui ditas, Pai, para edificar mais e mais vidas. E também para levantar voluntários, Pai, assim como somos gratos por aqueles que ajudam a nossa alimentação, ao custeio do dia a dia, Pai. Que o Senhor possa levantar mais pessoas, Pai, pois o Senhor sabe do desejo do nosso coração de expandir para mais vidas e alcançar mais pessoas. Por isso, ao ser grato e agradecido, nós te agradecemos, acreditados da resposta, em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. Jesus te ama e nós também. Amém. Compartilhe, dê seu like e envie para sua família.